De tela aí e o presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas, o Cleto da Banana, que a gente recebe com muita satisfação aqui no programa. Bom dia, Cleto. Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano Reis, Renato, Chico, Zé Gomes, Bruna, nossa assessora, que sempre nos acompanha nas entrevistas, e o nosso amigo aqui também no estúdio, Chuchu Fest, ali do Pinguruti. Um bom dia especial a todos quanto tem escutado neste momento, a população de Alagoinhas e da região, né, onde esta rádio ela alcança. São mais de 80 municípios e que, por certo, agora estão sintonizados na 100.5 Ouro Negro FM. Cleto, recesso parlamentar, volta às sessões da Câmara na próxima terça-feira em Alagoinhas, né? Descansando muito? Na verdade, Caio, o momento é propício para a gente tentar dar uma descansada, mas o trabalho ele continua. O recesso dos trabalhos na Câmara é simplesmente, para mim que sou gestor, as sessões que a gente deixa de ter, mas a gente continua, até porque possíveis mudanças precisam serem feitas lá no prédio da casa. A parte administrativa ela continua trabalhando, e o trabalho também de rua, o trabalho de ir às bases, de visitar. Então, e posso dizer também que não tão somente eu, mas os demais também vereadores, eles não estão indo ao gabinete, indo na casa para as sessões ou atender no gabinete, mas por certo atendem em suas casas, visita também. Então o trabalho continua, mas de forma oficial estamos em recesso, né? Estaremos retornando, estávamos para retornar na próxima quinta-feira, agora é dia 2, mas por conta que não concluímos, né? Você já vai ter a notícia aqui, os seus ouvintes em primeira mão, né? Lá a sala da imprensa, que nós até então não tínhamos lá na casa, e a gente ouvindo, né, a imprensa que sempre está lá e sempre cobrando, falando, aí nós resolvemos agora nesse recesso estar adequando o espaço, e teremos lá a nossa sala de imprensa, que inclusive vocês da imprensa é que irão escolher o nome, né, para a gente dar a esta sala, de alguém que foi da imprensa, de alguém que contribuiu muito na imprensa. Então, no próximo dia 7, de hoje a 8, terça-feira, nós estaremos voltando, né, aos trabalhos. E diga-se de passagem, eu que muito gosto, né, dos trabalhos da Câmara, sinto falta. Confesso para você que sinto falta. Eu gosto de estar ali mediando as discussões, então me sinto bem. Então, para mim, o tanto quanto antes voltar, para mim melhor. Cleto, hoje vai ter audiência pública, né, da PPP da iluminação. Não vai ser na Câmara, vai ser no Hotel Absolar. Você vai participar? Os vereadores vão participar da audiência pública? Sim, irei sim participar. Os vereadores estão convidados a participar e acredito que irão participar. Eu posso confirmar que irei participar. No obstante, tenho uma reunião na UNEB no mesmo horário, mas eu vou estar, ao sair daqui, vou tentar, né, ver se a gente consegue mudar alguma coisa do horário, pois os dois compromissos estão, me parece que é 14 horas, né, Bruno? Então eu vou tentar ver aí, mas tenho muito interesse de participar desta audiência pública da PPP, que é a última. Necessariamente 2 audiências teria de ter para um processo desta natureza. Houve uma na Câmara e a outra seria para ser lá também, mas por conta dessas mudanças que está tendo, aí ficou sem condição de ter, e aí a equipe técnica da Prefeitura entendeu que deveria fazer lá no Hotel Absolar, mas lá vai estar a nossa equipe de transmissão, vai ser utilizado o link da Câmara para poder transmitir para as pessoas que porventura não puder estar presente lá, mas que queira estar participando desta audiência pública, vai poder estar acompanhando a audiência muito importante, que acredito que após esse fechamento desta segunda e última audiência pública, esse processo ele já pode estar sendo encaminhado para a Bolsa de Valores, né, para ter lá o pregão,
e ver qual será a empresa vencedora e vir poder executar este serviço que é de grande importância, né, para o município, que está mudando o nosso parque de iluminação na sua totalidade para lâmpadas de LED, tanto na área urbana quanto na zona rural. Então estamos assim ansiosos para que isso aconteça o tanto quanto antes e a população de Alagoinhas ela venha a ganhar, pois será um investimento em larga escala e que o município ele não tinha condição de fazer esses investimentos e aí optou por essa parceria e que vai dar certo. A Câmara de Vereadores, né, na sua integridade, na sua totalidade, melhor dizendo, votou favorável para que o município possa lavrar esse convênio, essa parceria na questão da iluminação pública. Então, fizemos o nosso papel como Câmara. Eu que não votei, mas que mediei, que tramitei o projeto, me sinto parte deste processo também, todos os vereadores. Então, a intenção é que venha ganhar os nossos munícipes, a nossa população, pois iluminação é segurança, é bem-estar. Imagine você estar na sua rua e você estar às escuras e olha que melhorou muito, né, essa questão da iluminação de uns 6 meses para cá, quando se trocou a empresa, colocou uma empresa que tem tomado conta. E eu digo isso pela zona rural, eu que, né, como todos sabem, sou morador do distrito de Boa União e há uma programação que toda quinta-feira, às quintas-feiras, o carro de troca de lâmpada está lá e tem um funcionário da prefeitura lá de Boa União e ele acompanha. E a gente percebeu que os reclames nesse quesito da lâmpada queimada, da troca da lâmpada, ela diminuiu muito, né? Pois vocês da imprensa, das emissoras de rádio, que têm dado uma grande contribuição, né, na questão da cobrança das necessidades da população, perceba que essa demanda diminuiu muito mais assim. Que vindo essa parceria público-privada, dessa PPP aí da iluminação, possa de fato resolver de uma vez por todas, né, o problema da iluminação. Haja vista, uma lâmpada de LED, ela tem uma durabilidade maior, ela vai clarear melhor as ruas, os bairros, né, o centro, enfim, a zona rural. Então, sem sombra de dúvida, será muito importante. Quem ganha com isso é a população. E quando vai se rever na discussão, né, do projeto, a gente percebe que o município, a nível de investimento de fonte zero, será muito pouco, porque a própria diminuição do valor da taxa de iluminação, por conta que vai se utilizar as lâmpadas de LED, com isso já vai se estar se pagando os investimentos que serão feitos para trocar esse parque de iluminação nosso. Eu fui um entusiasta desse projeto, aliás, eu sou entusiasta das parcerias público-privadas, inclusive falei aqui, não só com relação a essa PPP da iluminação pública, mas também da autorização que a Câmara felizmente aprovou, da PPP da saúde, né? Para permitir que as organizações sociais, né, de saúde possam gerir equipamentos, né, como a maternidade a nova que estão fazendo, né, o Hospital Materno Infantil. Eu espero que seja uma empresa séria, né, que seja escolhida, que seja feita uma licitação correta. E aí, claro, vai também exigir dos vereadores a fiscalização, que é papel de vocês. Mas me chamou a atenção, Cleto, nessa seara, a aprovação em massa de projetos do governo nesse final do ano de 2022. Né? Você sabe que eu sempre acompanhei os trabalhos da Câmara, desde a época, inclusive, desde do primeiro mandato do Joaquim Neto. Na época você, inclusive, em uma das oportunidades, era o líder do governo, e eu acompanhava ali aquela situação do relacionamento, né, da prefeitura com a casa. Tinha muita dificuldade de comunicação, isso era visível, né, da prefeitura com a Câmara. E me parece que esse ano, de 2022 especialmente, né, o ano que passou, essa relação melhorou e muito. O governo não teve muitos problemas. Eu acho que o último ali na discussão foi o caso Dori. Depois dali, né, realmente o governo teve uma certa facilidade com a sua base na aprovação dos projetos.
E muita gente se pergunta o que é que aconteceu nessa melhoria. O governo melhorou a comunicação? É só apenas uma questão pontual? Como é que você observa, você como presidente da casa, essa relação, inclusive com a oposição na casa, né, de certa forma enfraquecida, porque não consegue mais impor, né, uma pauta, não consegue impor algumas defecções no governo, em alguns momentos votando junto com o governo. Você acha que essa atuação se deve ao líder do governo, o vereador Anderson Baqueiro, é o Queiroz, que tem ali quase um primeiro-ministro, seria ali do governo Joaquim Neto, a própria chegada do João Rabelo, a sua atuação como presidente da casa? O que é que mudou aí nesse relacionamento? Qual foi o motivo, né, dessa mudança aí de relacionamento da prefeitura com a Câmara? Na verdade, Caio, se você for observar, a necessidade, né, das matérias as quais foram apresentadas e as necessidades urgentes delas serem aprovadas, né? Há um entendimento no colegiado que essas matérias, e que, diga-se de passagem, foram matérias relevantes, haja vista, foi aprovado no mesmo instante a questão da PPP de iluminação, a OS, e em especial se discute a questão da saúde, o Hospital Materno Infantil, e a questão do empréstimo para o SAAI no valor de 30 milhões de reais, ou seja, foram matérias muito relevantes e serem aprovadas todas em um só momento. É óbvio que a relação do governo, ela melhorou a comunicação e que ainda precisa melhorar ainda mais. Acredito que, como você acabou de dizer, com a chegada do secretário de governo João Rabelo, que todos conhecem, a forma e que ele tem a habilidade na questão da articulação política que ele tem, isso vai melhorar muito ainda mais essa questão de relação entre poder executivo e poder legislativo. Então, é um conjunto, eu não diria aqui unilateral, que é a atuação do líder do governo, que é a melhoria da comunicação do governo, ou que é a condução do presidente da Câmara, não. Eu diria que é um conjunto de todas essas ações e que mostrou em plenário a necessidade de aprovarmos matérias desta natureza. No que se diz respeito à nossa oposição, eu quero aqui destacar uma atuação muito boa, mas muito boa mesmo, respeitosa, né, da nossa oposição. Nós temos uma oposição a qual se posiciona e se posiciona bem. Agora, na sua maioria, entenderam que as matérias horas apresentadas era de interesse da população e eles não estão lá para fazer oposição à população, como são muito bem claros em suas falas, fazem oposição ao governo e não à população. Então entenderam em que o projeto a PPP de iluminação pública, em que era algo de interesse da população, e todos foram lá e validaram votando favorável. A questão da OS, eles divergiram, não votaram, não, foram contra a questão da OS. E na questão do empréstimo de 30 milhões de reais direcionado ao SAAI para a conclusão do PAC 1 e a geração de energia, me parece que só um vereador, né, parece que só a vereadora Luma que votou contrário. E os demais, salvo engano, né, vou deixar aqui um pouco meio na dúvida, mas salvo engano só a vereadora Luma votou. Então os outros entenderam da necessidade. Ora, nós vimos aí com o PAC 1, que são obras estruturantes, importantes para o município, vem se arrastando há 20 anos. É da época do ex-prefeito ainda José Hildo. Então temos a oportunidade, e já que tinha condição de fazer esse convênio, então eu acho justo em que tanto quanto situação quanto oposição entendeu que poderia assim o fazer, e assim o fizeram. Então nós esperamos que nosso prefeito, ele tem ainda aí 23 meses, exatamente 23 meses, né? Porque hoje se finda, né, o mês de janeiro. Então tem 23 meses ainda para fazer, e fazer muito, tem como fazer muito ainda pela cidade, com esses projetos os quais foram aprovados. Ele, sem sombra de dúvida,
acredito eu, que irá colocar a máquina nos trilhos para que a coisa possa estar acontecendo e preparando, por que não dizer, preparando também, né, o município para o próximo prefeito, para o próximo governo, que nós entendemos que Alagoinhas é uma cidade promissora, tem tudo para poder deslanchar e que precisa de essa máquina estar bem ajustada, bem arrumada. Vendo aqui a entrevista do presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas, Domingos Pereira aí, cara. da Banana, que também é pré-candidato à prefeitura de Alagoinhas, seu Cleto. Como é que está a pré-candidatura, hein? Caio, primeiro, eu tenho sido muito cobrado para me posicionar sobre essa questão, se é ou não, se sou ou não candidato a prefeito, e eu continuo com a mesma tese. Eu costumo dizer que ainda vejo como muito cedo estar dizendo que sou pré-candidato, mas eu posso vos dizer o seguinte: a vontade não me falta, mas é algo que precisa ser casado, né, esta vontade. Precisa casar esta vontade minha com a permissão de Deus e com o querer do povo, e sem contar que eu, que sou um homem disciplinado neste sentido, eu tenho um líder político em que é o prefeito Joaquim Belarmino Cardoso Neto. Então, se Cleto for candidato, né, para eu lançar uma pré-candidatura, uma futura candidatura, eu tenho que ter o aval do meu prefeito, da minha deputada estadual, que é Ludmila. Então, eu sigo as orientações de Ludmila, eu sigo as orientações do prefeito Joaquim Neto. Então, se isso vier a se casar, o querer de Cleto de colocar o nome à disposição, a vontade, ou no mínimo a permissão de Deus, e também o querer da população, e tendo a chancela do meu líder político e da minha líder política, que é a deputada Ludmila, e o prefeito Joaquim Neto, aí sim a gente vai enfrentar as urnas, a gente vai disputar uma eleição. Ao contrário, estou muito tranquilo, conduzindo neste momento, né, os destinos da Câmara Municipal, que é a minha obrigação, pois eu fui eleito e reeleito para conduzir, né, por mais 2 anos os destinos da casa, e tenho me esforçado o máximo possível para fazer um bom trabalho. Então, este momento, eu não tenho levado uma pré-candidatura de ir às bases, de colocar, de captar lideranças, não. Tenho feito o meu trabalho de forma simples, de forma tranquila, e que, claro, algumas pessoas têm se despertado, e aí começa, porque você não é candidato a prefeito e tal, e aí eu, assim como eu disse aqui, eu tenho dito, vontade não me falta, o nome eu coloco à disposição, mas ainda não tenho levado uma pré-candidatura, né? E que respeito aqueles que tem gente queimando a largada, Cleto? Não entendo desta forma, não. Eu entendo que política, cada cabeça de cada nós estamos aqui no estúdio entre 6 pessoas, né? E nós temos em Alagoinhas, acredito eu, que mais de 170 mil habitantes, né? Se você for colocar aí os da maior idade que pode ser prefeito, deve ter mais de 80 mil habitantes, 100 mil habitantes. E cada cabeça de cada pessoa desse é um mundo, e cada um entende a forma melhor de conduzir a sua vida, seja ela na vida pública, na política, na vida pessoal, particular, em qualquer área. Então, talvez o que eu pense que nesse momento não é interessante, talvez você possa pensar diferente, que é interessante de ir mesmo, de ir para as bases, de mostrar as suas propostas. Isso é legítimo, e eu, como um homem muito respeitador de toda e qualquer decisão das pessoas, eu respeito isso, e ninguém, absolutamente ninguém vai me ver eu criticar nenhum postulante, nenhum daquele que deseja, não, porque não me convém e eu acho muito feio. Eu não sei fazer a política rasteira, eu não sei fazer a política que
aquela política que se eu prejudicar Caio, eu vou sobressair. Se eu prejudicar Luciano Almeida, ou Luciano Reis, eu vou me sobressair. Então essa política não fará parte da minha vida. Esse repertório não fará parte do meu dia a dia na política. Então eu acredito numa política séria, eu acredito numa política de propostas, eu acredito numa política em que quem decide o destino final é a população. E a população sabe julgar e julga certíssimo nesse quesito de escolher aqueles que querem lhe governar. Mas como é que está o cenário político em Alagoinhas para 2024? Veja bem, a gente tem um cenário ali, à direita é o Paulo Aze, né, o grupo do Paulo Aze está em baixa, né, perdeu cenário federal, estadual. Paulo Aze está em queda. O grupo do Paulo Aze vai ficar ali com o Paulo César, que também está em baixa. Então é um grupo em baixa, mas que tem o seu valor. Você tem mais à esquerda o PT, o Joséildo Ramos, agora com a faca e o queijo na mão, né, com o Rui Costa, ministro da Casa Civil. A gente sabe da ligação do Joséildo com o Rui Costa. Jerônimo Rodrigues também ali da firma, né, do PT. Quer dizer, tem esse lado, o PT mais fortalecido. Muita gente dizendo, inclusive, que o PT está com a faca e o queijo na mão para fazer o prefeito em 2024. E aí tem o grupo do prefeito, né, Joaquim Neto, que é, na verdade, uma correlação de forças, né, que se uniram e venceram as eleições em 2020, que muita gente duvida que possa continuar essa união para 2024, justamente pelo grande número de pré-candidatos que a gente tem dentro do governo Joaquim Neto. Diante desse cenário, você acha realmente que dá para o prefeito Joaquim Neto finalmente romper esse histórico de não eleger sucessores, né? O Joséildo não elegeu sucessor, apesar de sair bem avaliado do governo. Paulo César também não conseguiu eleger sucessora, a Sônia Fontes. Você acha que diante desse cenário, é o cenário propício para eleger finalmente o sucessor, ou vai precisar que se chame para o lado do grupo, ou à direita do Paulo Aze, ou à esquerda do Joséildo Ramos? Caio, primeiro dizer que nesse quesito político de arrumações, tudo é possível. Por exemplo, eu quero citar, vou no posto maior da política do nosso país, quem nunca imaginou, antes de ter acontecido, em que Alckmin seria vice, o atual vice-presidente, e Lula é o presidente. Seria quase impossível fazer uma discussão dessa e dizer que esse casamento daria certo, né? Pelo menos para eleger, para ganhar as eleições, deu certo. E pela a forma que a gente vê o Alckmin se posicionar, vai dar certo. Eu acho que eles uniram ali, têm discutido a coisa muito alinhado, e eu não tenho dúvida que vai dar certo para o país. Mas aqui no município de Alagoinhas, a gente também não pode descartar em que o prefeito Joaquim Neto poderá fazer uma aliança com qualquer um desses grupos, seja a extrema esquerda, como foi falado, ou a direita, com Paulo Aze, ou com o próprio PT. Tudo é possível. Eu acredito em que o prefeito atual, e que é um homem muito sensato, muito tranquilo, muito calmo nas suas decisões, ele vai tomar a decisão mais acertada e, sem sombra de dúvida, nós faremos o sucessor. Eu falo como parte deste governo, eu que não estive no primeiro momento da primeira eleição com o Joaquim, mas logo nos primeiros meses do seu primeiro mandato eu passei a fazer parte, e posso dizer sem medo de errar que contribuí muito na construção do seu segundo mandato para que ganhássemos as eleições em 2020. Eu contribuí e muito. Então acredito que este homem que eu destaquei aqui, que ele é calmo, tranquilo, sereno, e que vai dar o veredito no momento certo, e sem sombra de dúvida nós iremos conseguir fazer o sucessor. Acredito não, mesmo tendo, como você acabou de dizer, vários postulantes dentro do governo dele, o que nós precisamos entender, e aí eu vou falar por mim. Não tem esse negócio do fogo amigo dentro, não. E eu vou falar por mim. Um tem que atrapalhar o outro. Afastar aqui para ter proeminência, não tem isso dentro do governo. Eu acho que muitos pré-candidatos
de certa forma tem aquele pessoal que torce para um, não torce para outro, e aí pode ter eu, Cleto, vou falar por mim. Eu não tenho objeção nenhuma a nenhum dos membros do governo do prefeito Joaquim Neto, daqueles que desejam. É óbvio que eu quero que, se porventura o prefeito optar, a minha deputada optar por Cleto da Banana, eu quero ser e quero ganhar. E quero a unidade do grupo. Mas se assim não acontecer, independente de quem seja, eu vou estar unido para que a gente quebre, né, essa coisa de que não fez e que, sem sombra de dúvida, por acreditar também no potencial de cada um daqueles que fazem parte do nosso governo e que tem esse desejo. Eu acredito e sei que são pessoas capacitadas para dar continuidade a esse projeto de governo, melhorando onde precisa ser melhorado para ofertar aquilo que é de melhor para a população. Então, não vejo isso e tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Não vamos subestimar, né, que está em queda o grupo do deputado Paulo Aze. Não vamos subestimar que está em queda Paulo. Não. Todos eles, cada um deles tem um valor importante, independente que venha compor do lado do qual eu esteja, sendo ou não candidato, mas tem a sua importância, e mesmo que não esteja junto, e mesmo que não venha lograr êxito, mas vai fazer o contraponto do outro lado, porque aquele que perde a eleição, ele dá a sua contribuição também, porque ele está fazendo o contraponto, e quem ganhar a eleição se comprometeu de acordo com aquele contraponto e precisa fazer aquilo que se comprometeu durante o período de campanha. Então, tanto quem ganha a eleição, ele tem a obrigação de executar, mas quem perdeu a eleição, ele fez com que acontecesse o contraponto para que aquele que ganhou possa fazer com que a população ela seja beneficiada. Então, eu vejo que está todo mundo vivo no cenário, está todo mundo aí fazendo parte do processo, fará parte do processo. O que nós esperamos é que tenhamos uma disputa sadia, sem essa questão do fogo amigo, o qual você acabou de falar. Até porque, se for Cleto lá na frente o escolhido, os outros precisam estar unidos. Mas se fez o fogo amigo, já fica difícil, né, de ter esta unidade. Se não for Cleto, e Cleto não fez e não vai fazer o fogo amigo, até porque, se não for, ele vai ter que se juntar lá na frente para aquele que vai dar continuidade. Então, eu enxergo a política desta forma. E tem uma coisa, rapaz, que eu não consigo tirar da minha cabeça. A ferro e fogo não dá. Não adianta eu querer a coisa a ferro e fogo. Está lá, se for a permissão de Deus, está lá, sabe, já na programação de toda a tua vida, o que vai acontecer na tua vida. Então, você pode desejar, pode não alcançar, eu posso desejar, posso não alcançar, e eu preciso compreender e saber respeitar cada etapa da minha vida. Então, e eu tenho procurado fortalecer, sabe, o meu pensamento nesse sentido. Ora, se eu tiver... Eu nunca imaginei, Caio, de estar vereador no município de... Nunca imaginei, saindo lá do distrito de Boa União, sabe, tendo padecido muita dificuldade, muitas necessidades, vendendo aqui na feira, e de repente aconteceu. Hoje estou servindo a população como presidente da Câmara, né? Um cargo muito importante, e não tenho falado isso para preencher o meu ego, mas para mostrar às pessoas que tudo é possível, e principalmente se estiver lá traçado no destino da sua vida, se foi aquilo que Deus predestinou, se foi aquilo que Deus escreveu para acontecer na sua vida. Então, eu sou muito tranquilo e tenho aproveitado isso por onde tenho passado para incentivar as pessoas simples a poder fazer parte do processo político, seja de forma direta, seja de forma também mesmo na escolha, na votação, mas que faça parte, que possa discutir aquela coisa, eu não gosto de política, eu não quero saber de política. Isso nós precisamos colocar na cabeça da população, que é errado, porque quando eu não me envolvo para escolher, eu faço com que os outros escolham por mim. Então é melhor eu fazer parte. Claro. Mas eu tenho dito de fazer parte tanto neste processo quanto no processo direto de se colocar à disposição. E aí, se a população observar e prestar atenção na atual legislatura na Câmara, você vai ver que é uma Câmara composta de pessoas simples. Não tem um sequer ali na Câmara em que nasceu em uma família tradicional, em que nasceu em uma família abastada de bens. Não.
tudo pessoas pobres, simples, e que aí foram trabalhar, se esforçaram no seu dia a dia, na sua atividade, e conseguiram vencer, conseguiu alguma coisa. Mas se você pegar a essência mesmo, o nascedouro é de famílias simples. Então eu tenho incentivado as pessoas por onde passo, na periferia, na zona rural, tenho dito, olha, vocês precisam fazer parte, principalmente os jovens. E a gente vê aquela resistência, mas isso precisa ser quebrado. Claro, são 6 horas, 7 horas na verdade, mais 57 minutos. E rapaz, já no final o tempo passa rápido, tá vendo? Quando o papo é bom. 7h57, quer dizer, o Apolo já tá lembrando pra gente do horário. Rapaz, é muito rápido. Cleto. Mas olha, eu queria lhe agradecer aqui a sua presença, viu, Cleto? Mais uma vez aqui no programa. Uma conversa bastante proveitosa, muito bom mesmo. Você me falava aqui que agora em 2023, com o início da nova legislatura, né? 2023 vai haver a discussão do PDDU, né? É uma pauta que muita gente reclama, que é essa questão da organização da cidade. Eu acho isso excepcional. Eu espero que nesse ano de 2023 você tenha sucesso na condução da Câmara, que os vereadores possam, né, trazer a contento uma satisfação para a população. E desejo que você volte aqui mais vezes para a gente bater mais um papo sobre política aqui no programa. Eu é que agradeço, Caio, a você, a Renato, a Luciano, aos seus ouvintes, a Chico, a Zé Gomes, a Bruna que nos acompanha, a todos, por estar sintonizado aí na 100.5, nos ouvindo esta programação. Eu estava há pouco instante ouvindo o comentário de Chico, e isso enriquece, sabe? Quem está do outro lado ouvindo, a gente vê a propriedade, a segurança do conhecimento quando faz um comentário político, e essa programação, ela tem essa essência de levar o conhecimento às pessoas. Não é oba-oba, né? A gente sabe que existe em todos os segmentos, às vezes oba-oba, mas aqui não, a gente percebe do tanto quanto isso educa as pessoas, porque o conhecimento educa. Agradecer a oportunidade e nos colocar sempre à disposição, sempre que requisitado, para falar com a população. E olha que nós tínhamos vários assuntos e temos ainda, tem um assunto que tem queimado no meu juízo, sabe? Essa questão do transporte público, mas me coloco à disposição para a gente vir, para a gente discutir e fazer com que as coisas mudem. Inclusive tenho tratado muito com o prefeito esses dias a questão do transporte público e tenho dito para ele, do jeito que está, não pode ficar. Então, muito obrigado e agradeço muito a oportunidade. Valeu, Cleto da Banana, presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas. Conversamos hoje com ele aqui. Inclusive você que não acompanhou completo, né, a entrevista, pode depois ir lá no canal da Rádio Web 2 de Julho. Tá lá a entrevista, o programa completo, guardadinho para você. Gomes, Chico, por hoje é só. Agradecer a todos e a cada um, Caio, que com sua paciência esteve nos ouvindo e prometendo que amanhã estaremos falando dos mesmos assuntos que tanto nos tocam, que